Ora, turma, bem-vindos aqui à nossa transmissão. Aqui vamos fazer uma consultoria aqui com alunos da mentoria. Vão entrando aí, a gente dá aqui a nossa consultoria. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos falar aqui com a Ana, que acredito que de Portugal. E aí, Aninha? Olá, boa tarde. Tudo? Então vou falar português de Portugal contigo, que é para personalizar aqui a mensagem. Gostei desse livro aí atrás já. Ah, tem-me sido Gostei muito desse livro aí útil. atrás. Boa, boa, Além boa. do Gostei desse livro. Gostei desse livro aí atrás. Conta, Aninha, por onde é que tu estás agora? eu moro na Marinha Grande, em Leiria, deves conhecer. Sim, sim, claro, fui aí várias vezes. Atualmente, agora neste preciso momento estou em casa, Uhum. e, e pronto, tenho andado aqui um pouco a estudar ainda ao curso, um Ok. pouco, não cumpri a meta que estipulei quando me inscrevi. Tenho tido aqui Uhum. uns altos e baixos. Uhum. Também houve aqui umas alterações. Era suposto fazer o curso à medida que ainda estava no trabalho e decidi que precisava dedicar mais tempo àquilo que gostava, então ao fim de 8 anos decidi sair do trabalho onde estava. Uau! Então ando aqui um pouco a compor Entendi. as coisas e a organizar-me, pronto. Daí não ter cumprido a meta que estipulei, que já Entendi. devias ter, Não, não estar tem. bem mais avançada. Não tem problema não, podemos inclusive falar um pouco sobre isso. O que é que tu fazias, Ana? Curiosidade. Eu trabalhava numa empresa onde eu fazia a parte de faturação e logística. Quer dizer, no fundo, durante 8 anos, eu fiz várias funções lá dentro. Desde Sim, essa parte, estive na parte de comercial, na parte de exportação, estive relacionada com marketing, foi uma das primeiras sim, tarefas que eu fui fazer, foi relacionada com marketing. Estive na parte de contabilidade, eu tive um pouco em várias vertentes da empresa, o que deu para ter uma noção do negócio em si em termos gerais. Foi isso que sim, aconteceu. E ao fim destes 8 anos, estava um pouco cansada daquela rotina, sim. estava um pouco cansada de não ter tempo para algumas coisas minhas e para fazer aquilo que gosto e no fundo também como fiz tantas tarefas lá dentro, achei que podia fazer algo meu, ou seja, como adquiriam se calhar um determinado conhecimento, um Sim. determinado Entendi. decidi que podia começar a iniciar Entendi. tarefas minhas, ou seja, prestar serviços para outras empresas, que esse é o Ok. objetivo que eu tenho atualmente. Boa, boa. Depois, Oito em anos fevereiro, realmente. é preciso coragem, então parabéns. Não, coragem, às vezes a gente fala isso com o intuito de coragem, a pessoa foi maluca. Não, não, acho que coragem é tomar decisões difíceis e necessárias. Então, se para ti, por invariadas, várias razões, era necessário essa mudança de profissão, parabéns pela decisão, porque há muita gente que fica a vida inteira, mesmo não gostando ou não querendo lá estar, fica, porque pelo menos é um dinheirinho aqui fixo, pelo menos. Então, parabéns pela coragem, mas é uma coragem num bom sentido. Ok? Então, é Sim, assim, eu e acho que saibas há que um. não te sintas culpada, Ana, desculpa interromper, por ao fim de 8 anos estares a primeira vez a trabalhar em casa, etc., e que as coisas estejam mais desorganizadas. É plenamente normal. Ao fim de 8 anos com uma rotina, etc., depois voltar a ter uma rotina diferente, a gente demora um tempo. Eu, quando venho de férias, já tenho dificuldade em reorganizar a minha rotina. Imagina alguém a partir de 8 anos e começa a trabalhar em casa, então é perfeitamente normal esse início. É perfeitamente normal esse Sim, início. Fica tranquilo. a questão de tomar a decisão dos 8 anos não foi fácil. Sim, Vem sempre o cheque e o que é que vai acontecer agora, e se calhar, pronto, a questão do dinheiro faz muito impacto ao psicológico, não é? E se calhar não vamos conseguir ter as contas pagas, não é só a questão das contas, mas aquele ordenado fixo que cai todos os meses, não é? sim. É É, numa o perspectiva hábito. diferente. É o É, hábito. Se a pessoa mas não eu acho que habituas, é fazer, normal. estar num sítio a vida inteira que não nos traz felicidade não é o princípio. Pelo menos Porque a não é vida passa. aquilo que eu defino como princípio. Sim, sim, E, sim. e foi o momento exato. Ou era agora, ou eu acho que
que já não era. Eu estava mesmo Boa. naquele limite. E pronto, foi assim. E saiu-me um peso. Às Sim, vezes aqueles nossos medos são medos que depois que se tornam muito pequeninos. sim, Saiu um peso enorme. E pronto, e tenho surgido algumas questões. Já tenho um trabalho não relacionado agora com a gestão de anúncios, apesar de tenho falado com sim, algumas pessoas já. Mas recebi um trabalho que está relacionado com as tarefas que eu fazia dentro da empresa e sim. pronto. E a ideia aqui é juntar tanto a parte da gestão de anúncios como algumas questões de marketing digital e pronto, Boa, e seguir boa. nesse sentido. Tu fazias a parte, só para entender, até para depois começar aqui com as perguntas, tu fazias a parte da contabilidade, era isso? Na empresa? Era a parte Eu financeira? Era a fiz, parte, eu como fiz é a que era? A logística? fiz a faturação Faturação. e a logística, a expedição da mercadoria. Em alturas de Ok. férias substituí colegas da contabilidade, fiz a parte de Ok, comercial do mercado internacional, da parte mais de mercado internacional e a parte entendi, de marketing, que foi entendi. isso que eu Gostas de fui fazer inicialmente. contabilidade? Já vais perceber a minha pergunta. Não tanto? Não? Ok. Não, eu, É eu gosto assim, de dias diferentes. Os meus dias têm que ser entendi, diferentes. entendi, E a entendi, entendi. contabilidade é sempre, acaba por É ser sempre aquela igual. rotina. Sim, sim. Boa. Eu digo isso porque hoje a Diana, que trabalha comigo, faz anúncios comigo, ela entrou porque a empresa estava a começar, então nós não conseguíamos contratar tipo uma pessoa para cada coisa. E para mim foi uma grande vantagem ela entrar como gestora de tráfego e fazer a parte da contabilidade. Ela faz as duas coisas. Hoje há um pouco menos, já conseguimos delegar isso. Ela faz só a parte financeira, não a parte da contabilidade. Mas ela entrou por conta disso. Então eu estava a falar isso porque pode ser que em alguns clientes possa ser interessante oferecer a contabilidade e a gestão de tráfego. Poderia Sim, ser sim, uma ideia é assim, interessante. a parte da gestão de anúncios, por exemplo, eu gosto muito da parte de desenvolvimento de templates. Sim, Eu- o meu curso, a licenciatura é a gestão de empresas. E entendi. no fundo está um pouco enquadrado aqui nisto tudo que eu estava a falar, não é? Temos algumas cadeiras de marketing, já nessa altura mexia um bocado com o marketing, por isso é-me Sim, familiar. E tenho vindo realmente a acumular alguns cursos que andam um pouco a rondar isto, por isso dá para prestar entendi, serviços e interligar com a gestão de anúncios. Mas entendi. sem dúvida Ok, que em Portugal, gestão de anúncios, acho que é a trabalhar nessa área porque tem viabilidade suficiente, muita boa, viabilidade. boa. Ok, Aninha, e quais são as tuas dúvidas para hoje? Conta-me. Como é que eu posso te ajudar? Ora, dúvidas. Essencialmente, a parte de promover a gestão de anúncios, às vezes ainda estou naquele impasse. Sinto-me assim Uhum. um bocado insegura quando estou a promover a gestão de anúncios, porque é assim, em Portugal, eu vejo viabilidade porque assisto aos teus Sim. tutoriais, já estou dentro do teu curso, mas parece que em Portugal, de vez em quando, há clientes que ainda não entendem perfeitamente, ou Uhum. então não estou a ser capaz de explicar perfeitamente. Há aqui qualquer coisa de entrave. Parece que as pessoas ficam meio Uhum. receosas. Acham que a gestão de anúncios é carregar num botão e já está feito um anúncio. Ainda Sim. tem muito esta filosofia. E é muito mais do que isso, não é? Um, e eu fico assim, às vezes, um bocado perdida para chegar ao final, como é que havia de abordar melhor, se calhar, o cliente, de forma a ter mais impacto. Oh, ok. Um bocadinho essa grande Uma coisa dúvida que tenho importante. aqui. Uma coisa importante sempre quando pensamos em negócios é vamos trazer as nossas sensações e os nossos pensamentos para a realidade numérica. Ou seja, estamos a falar dessa sensação ao fim de quantas reuniões com clientes? Pois, se calhar acabo por ficar muitas vezes não ser persistente o Mas suficiente. não, quantas tiveste? Quantas tiveste? Eu quero saber só para a gente Se poder ter calhar uma base. três, quatro reuniões. Três. Ok, três, quatro. É normal que com três, quatro reuniões não se consiga ainda explicar bem ou fazer a pessoa compreender. Então, esse é o primeiro ponto. Então, só primeiro a quantidade, depois a qualidade. Tá? Primeiro a Mas, por quantidade, exemplo, depois. Luciano, Sim, eu tenho muitos colegas com empresas e acabo depois por falar com eles, um pouco de explicar aquilo que eu faço, não é? Porque eu acho que sim, o sim, passo à palavra tem com muita certeza. influência.
E mesmo passa a palavra, mesmo falando de gestão de anúncios, eu acho que eles não interiorizam a importância que isso realmente tem de alcance, de mudança de negócio. E ainda pensam Concordo. muito, eles próprios fazem Sim, anúncios, não é? O básico, e acham que pronto, que é suficiente e que aquilo sim. não alcança e que é uma perda e que estão a perder dinheiro e que. Pronto. Então, mas repara, vamos lá. Porque é que eu falo? Tem uma frase, ela pode ser verdade ou não, depende de cada um, que é mais fácil transformar alguém que nós trabalhamos em amigo, em alguém que é nosso cliente em amigo, do que alguém que é nosso amigo em cliente. Tem algumas situações aqui isso acontece, tem outras que não, mas também leva a refletir às vezes o facto de ser amigo, etc. Às vezes as pessoas não ligam tanto, percebes? Então esse é um dos pontos que eu levaria em consideração, mas pode ser que não, ok? Há exceções também. Outra coisa é essas pessoas que já clicaram no botão e já, repara, eles acreditam, senão não teriam clicado no botão. Claro. Eles acreditam. Eles estão agora desconfiados porque eles fizeram daquela forma e não deu certo. Então tu vais ter que criar uma abordagem na qual vai mostrar o seguinte: olha, ainda bem que fizeste, estás no caminho certo, mas paraste no momento errado. Tu paraste, tu fizeste o certo da forma errada. E pode assim como eu. Olha, sei como é que é, mas olha, tal como tu, vários empreendedores fazem esse mesmo erro. E ele vai ficar assim, como assim? Eu anunciei e estás-me a dizer que é um erro? Tu que és gestora de anúncios, estás-me a dizer que o que eu fiz é um erro. Olha, tu fizeste um erro que toda a gente faz. E que depois, quando eles entendem esse erro e resolvem isso, o negócio deles pode vender. Não vais falar ainda o que é. Vais manter o mistério. Ele vai ficar assim, que erro é que eu cometi? Olha, tu estás a fazer bem e querer fazer anúncios, só que fizeste tudo do jeito errado. Tu estás a tentar, sei lá, e aí podes dar um exemplo. Deixa-me pensar alguma coisa que as pessoas fazem achar. Tens que pensar o seguinte: o que é que os teus amigos fazem a achar que estão a fazer certo, mas estão a fazer errado? Deixa-me tentar dar um exemplo que possa ser aplicável aí. Mas percebes, tens que explicar para eles o seguinte: olha, tu estás a tentar fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Então assim, olha, parabéns, mas olha, o teu erro é plenamente normal. Muitas pessoas cometem esse erro e depois param e depois cometem logo outro erro a seguir, que é deixar de fazer anúncios. Então são dois erros seguidos que matam os empreendedores. Ele vai ficar assim, ok, mas qual é o jeito certo? Porque ele não sabe o jeito certo. Olha, tem uma coisa chamada, é o seguinte, tu tentaste ir de Lisboa ao Porto num Volkswagen Polo e tu podes ir de Lisboa ao Porto numa Ferrari. Como assim? Volkswagen Polo foi o botão que tu clicaste. Clicaste naquele botão impulsionar, né? Clicaste naquele botão azul, né? Ele vai dizer, pá, cliquei, é verdade. Pois é, essa é a pior forma de tu anunciares. Jogaste dinheiro fora, vai-te deixar o Facebook mais rico e tu mais pobre. E ele, pá, mas qual é que é a forma certa? A forma certa é o gestor de anúncios. Ele vai dizer, gestor de anúncios? O que é o gestor de... Olha, o gestor de anúncios é o Ferrari dos anúncios de Facebook e Instagram. Nossa, como assim o Ferrari? Olha, lá tu podes segmentar para quem interagiu no teu perfil, para quem mandou mensagem no direct, para quem... E aí enumeras um monte de coisas que a pessoa pode fazer. Pois é, olha, eu acredito que nós podemos pôr isso no teu negócio no ar em 3 dias. Topas? Percebes como tu não estás ali a tentar, por favor, trabalha comigo. Olha, tu cometeste um Sim. erro, eu sei qual é este erro, é um erro bem comum e agora vais cometer outro erro se tu não fizeres anúncios. Queres cometer ninguém quer cometer dois erros seguidos. Só que ele não sabe que é um erro. Percebes? Agora é assim, Ana, vamos lá. Parece simples, mas tu tiveste 8 anos sem ter que vender nada. Então agora vais ter que te habituar a entender um pouco mais de como convencer as pessoas disso. E isso leva tempo, leva reuniões, leva quantidade, etc. Então, assim, olha, tem aqui ontem fiz a analogia com o eletrodoméstico para cozinhar tudo fritos e tudo, claro que não. O eletrodoméstico para cozinhar todas as mesmas coisas. Entendi. Mas é assim, o que é que eu te convido a fazer? Eu pus esse desafio a uma pessoa ainda no outro dia. Publica lá no grupo e diz assim: olha, eu sou de Portugal, eu falo com potenciais clientes e esses potenciais clientes me dizem que já fizeram pelo botão impulsionar e não deu certo. Como vocês reagem a esta objeção?
e vê o que os colegas vão partilhar lá contigo. Vai-te dar certamente várias ideias de como é que tu podes contornar isso. Talvez eles tenham ideias que eu não tenho aqui. O poder do grupo, o poder da inteligência de várias pessoas é sempre maior do que uma. Né? Então, eu recomendo que faças isso lá, vai-te ajudar bastante. Então, essa é uma abordagem que eu faria, ok? Inclusive, até, dependendo do teu jogo de cintura, até, tipo naquela, a sério que tu fizeste isso? A sério que tu cometeste esse erro? Ele vai ficar assim, como assim? Eu estou a ser tão idiota assim? Estás a ser meio idiota, mas não vais dizer que ele está a ser meio idiota, obviamente. Mas estás a perceber o jogo que tu vais fazer? Epá, eu não acredito que tu fizeste isso. A sério que tu fizeste isso? Tu que és Sim, uma pessoa abordar inteligente, fizeste isso? Tu que és uma pessoa inteligente, fizeste isso? Ele, como assim? O que é que eu fiz tão grave? Porque ele não sabe. Percebes? Então tu podes jogar um bocadinho com esta parte. Mas assim, independentemente disso, 3 a 4 reuniões será sempre pouco. Ok? Será sempre pouco. Se tu pensares assim, se tiveres uma taxa de conversão de 10%, ou seja, um cliente que fechas a cada 10 reuniões, é uma taxa de conversão boa. Porque é um sinal que se tu conseguires 100 reuniões, tens 10 clientes. 10 clientes já dá um valor mensal bem interessante. Okay? Então, assim, é normal 3 a 4 não fechar, isso é plenamente normal. Okay? Então, eu vejo aí que precisas, além, talvez, dessa abordagem com um pouco mais de cintura, ter mais quantidade também. Tá? E não te guiar assim, mas um amigo, porque acaba por nos tocar um pouco mais quando é alguém próximo e não acredita, e se alguém próximo não acredita, quanto mais as pessoas que nem me conhecem. Mas às vezes isso não é verdade. Às vezes isso não é verdade. As pessoas que não nos conhecem, às vezes é mais fácil do que as pessoas que nos conhecem. Pois, às vezes é um pouco isso, é eu também acreditarmos em nós, não Sim, é? nós ficamos um pouco decepcionados, até às vezes porque são pessoas próximas, né? Esperamos uma coisa diferente porque são pessoas próximas, mas às vezes isso não é verdade, não é por serem pessoas próximas que vão fechar mais fácil. Mas é assim, eu lembro quando eu deixei de dar aulas de técnicas, muitas pessoas próximas, pá, será que é o melhor? Pelo menos ficas aqui, pessoas próximas. Passado 10 anos, pá, Luciano, tenho-te acompanhado, sempre acreditei em ti. Tá bem, eu lembro-me disso. Então, assim, às vezes pessoas próximas não são o melhor parâmetro que a gente tem. Como um assunto, acaba por ser novo para mim, não é? Também é uma Sim. aprendizagem nova. É. Agora é assim, Ana, estes primeiros meses vai ser de muito aprendizado. Muito aprendizado. Muito mesmo. Daqui a alguns meses vais entender aquilo que eu te estou a dizer. Mas é assim, eu estava a fazer uma entrevista com o André entrou na mentoria em fevereiro, ele é da Madeira, e ele disse, olha, nos últimos 4, tudo o que eu sei sobre negócio que eu aprendi nos últimos 4 meses foi uma velocidade extraordinária. E acontece uma velocidade extraordinária. Vais aprender muito nos primeiros meses. Especialmente tiveste, entre aspas, enclausurada numa profissão durante Sim. 8 anos e numa profissão que tu lidas com planilhas, números, não é algo, se dissesse, olha, eu tive 8 anos, mas fui vendedora da Zara. Estarias mais à vontade com o contato humano. Quando a gente fala que é uma profissão mais de bastidores, há muito mais aprendizado a ter nas reuniões, na abordagem, etc. Mas, assim, nada que não sejas capaz de aprender, nada que não sejas capaz de fazer, e vai ser de muito aprendizado estes primeiros meses. Daqui a 6 meses vais estar a dizer, olha o quanto eu evoluí. E vais ver que a evolução vai ser grande. Pois eu sinto que o tempo, isto voa. Eu passo o tempo tipo a estudar, o tempo que eu me dedico a estudar, o dia voa. Sou capaz, Sim, se for preciso, o dia inteiro, de volta do estudo, eu nem me apercebo do tempo, porque realmente é leve, o conteúdo é leve e nós entramos mesmo, mergulhamos mesmo, só que é sim. muita coisa. Sim, é bastante E depois coisa, sim, bastante. é um querer fazermos para ontem, não é? Que Sim. acaba por ser um bocadinho essa questão e temos que ter calma, tem que ser o ritmo que tem que ser e tem que se respeitar o ritmo também. Uhum. Que é o que eu entendi principalmente neste último mês, que eu acho que andava a exigir muito de mim. Houve dias que eu fazia o Uhum. estudo seguido, que era tanta vontade de querer saber, e tive que abrandar também um bocado, não é? Porque também tem que ser, tem que se abrandar, tem que interiorizar, tem que Sim. o experimentar, o testar, como é que se faz à medida que vamos estudando. Mas sem dúvida que é por aqui o caminho, não é? Mesmo que seja duro, o caminho é por aqui. Sim, sim, sim. Não, vai ser um percurso interessante. Mas boa, tiveste essa perspeção, essas reuniões. Cliente teste, já tens algum? Cliente teste ainda não. Tenho que Não. tratar essa parte.
Ok, mesmo pessoas próximas não preparam como cliente Sim, de teste ainda? tenho teste e não tenho teste, porque tenho, no fundo tenho teste. A garrafeira do meu Ah, pai, é? por exemplo, pode ser um teste, não é? Ele tem uma garrafeira Começa em logo o termos quanto de... antes. Porque Sim. assim, existe uma questão sempre que é, nós temos que vender o nosso serviço aos outros, mas nós temos que vender o nosso serviço a nós mesmos. Isso significa o quê? Quando tu começares a ter experiência com os anúncios, imagina, começas com o trabalho com o teu pai. Na minha visão, acho que já devias ter começado. Então, assim, começa para ontem, ok? Porque, assim, quando tu sentires mais segura a fazer os anúncios, passando pela experiência com a garrafeira do teu pai, melhor tu vais estar nas reuniões também, mais segura. E, de forma inconsciente, as pessoas sentem isso. E isso também ajuda a vender mais. Percebes? Então, Ok, assim, vai com o teu cliente teste o mais rápido possível para ganhares essa confiança. E porque depois as próprias vais ver como as outras coisas todas aceleram, acabam por acelerar mais. Ok? ok. Tenho que começar isso, tenho. Até porque ele também está a precisar e é juntar o útil ao Pronto. agradável e Tem, temos clientes tem. teste, sem dúvida que sim. Exatamente, não tem nem porquê não começar o mais rápido possível. Ok. Ok? Mais coisinhas, Ana. Assim, de repente, é continuar para passar ao nível seguinte, que era o que eu já devia ter feito o teste e não tenho Entendi. assim dúvidas assim mais. Não, eu tenho tido algumas dúvidas que o grupo sem dúvida tem vindo a esclarecer. Isso é fantástico. Nós temos dúvidas e estão sempre prontos a esclarecer. Mas essencialmente era esta a dificuldade de falar com as pessoas. Eu estava a sentir. Portugal tem um espírito diferente do Brasil. Eu faço alguns cursos com o Brasil é mais aberto, Mas não é? repara, quantos clientes trabalhaste no Brasil? Também não trabalhei clientes, mas em termos de espírito, Sim, não, mas em termos de espírito eu sinto uma abertura sim, diferente, mesmo falando com pessoas que são do Brasil, sim, que esses tais cursos, eu de sim, vez em quando falo que estou a fazer esta parte, sim. a aceitabilidade é diferente, o grau de conhecimento às vezes também sinto que é um bocadinho Sim. diferente, é um pouco por aí. É assim, Tu viveste cá e eu que lido aí, com os dois, sim, eh, é assim, eu acho que é e não é ao mesmo tempo. Porquê? Porque o português ele é mais lento para coisas novas, é mais tradicional, então tudo o que seja coisas mais novas. Mas repara, anúncios não são coisas novas, anúncios já têm bastante tempo, já têm pelo sim, menos 10 é um anos. tempo. Já tem pelo menos 10 anos. Mas sim, o português é um pouco mais tradicional, mas não quer dizer que o brasileiro não passe por outros obstáculos do que passa o português. Não é? Então, por exemplo, no Brasil é mais comum chegares e falares com alguém, não, eu já tenho um gestor. Então é um obstáculo diferente, porque ter a mente mais aberta faz com que ele possivelmente já tenha trabalhado. Aqui é diferente, aqui foi muitas vezes o próprio dono que já fez um anúncio pelo botão impulsionar. Então é um comportamento diferente. Então eu vejo que eles têm obstáculos também, mas têm obstáculos diferentes que eles têm que contornar. Por exemplo, é muito mais difícil. Não, eu tenho que ter cuidado com as palavras porque o difícil para mim tem outro significado. Mas se eu tivesse que comparar, é mais difícil dar resultados na gestão de tráfego ou seres um profissional destacado na gestão de tráfego no Brasil do que em Portugal. Portugal é muito mais fácil seres um profissional destacado. Eu acredito que possa ser mais demorado a entrar por conta da cultura, mas a partir do momento que tu ganhas mercado, é muito mais rápido destacares. Porquê? Porque é um meio pequeno. Sendo um meio pequeno, o boca a boca vai mais rápido. É um meio com menos concorrência. Então, dando certo, é muito mais fácil tu seres recomendado também. É um meio que não tem tanta diferença regional. No Brasil, se pegas um cliente do Norte para um cliente do Sul, são 7 horas, acho que são, não sei se são 7 horas de avião, não quero mentir, mas pelo menos 5 horas são. Então, são de norte a sul, são pelo menos 5 ou 6 horas de avião, ou seja, é um público, mesmo, sei lá, uma pessoa que come hambúrguer no norte não é o mesmo cliente que come hambúrguer no sul. Então é necessário uma adaptação muito maior de clientes-alvos. Em Portugal funciona tudo mais ou menos da mesma forma, por ser um meio pequeno. Então, repara, tem várias vantagens e tens outras vantagens muito grandes, que é, queiras ou não, recebe 100 euros, não é?
que é Sim. muito mais valorizado, recebe-se em euro, e outra coisa, é muito mais provável que tu vendas o serviço a um português que está em outros países da Europa. Repara, se tu deste certo com um português em Portugal, se ele tem um amigo suíço que tem uma empresa, é muito mais fácil tu fechares com ele. Um brasileiro não tem tanto essa liberdade, não vai vender para um brasileiro que mora no Paraguai, por exemplo. Então, repara, a possibilidade de escala aqui em outras áreas é também diferente. Então, temos de ter cuidado. Em Portugal nós temos muito... Vemos o copo muitas vezes meio vazio em algumas coisas. E eu convido sempre a tentar ver meio cheio, porque há outras possibilidades. Há outras possibilidades que são... Opa, devem estar-te a ligar a alguma coisa. Que são grandes, percebes, Ana? Então eu prefiro ver sempre essa parte. Tens outras vantagens aí que são grandes. Uh, há diferenças, sem dúvida. Estamos a falar de 8.000 km de distância, então há diferenças. Vantagens eu concordo contigo, até Há porque é várias. assim, empresas há imensas, não é? E E gestão de cada vez mais. tráfego dá para trabalhar perfeitamente em Portugal. É um pouco só a Sim. nossa cultura. Eu falo só em termos da nossa cultura. Tem que se furar um bocadinho. Tem que se furar um Sim, bocadinho sim, aí é a em termos de barreira. cultura. É. O português, por exemplo, se tu trouxeres um case de sucesso, ele é mais pragmático. Se traz um case de sucesso, ele pensa, opa, então esta pessoa entende o que ela fala. Mas até lá ele fica sempre com o pé atrás, etc. Mas quando começares a ter case, quando começares a entrar no meio, é muito mais tranquilo. Mas o início é mesmo assim, estamos a falar de um mês e pouco de carreira. Mas fala-me um pouco Sim, do teu sim. dia-a-dia. Deixaste de trabalhar há quanto tempo na outra empresa, Ninha? Início de março, também não Início foi de assim muito, não é? março. Não, maio, junho faz... Vai, vamos pôr aí 2 meses até. Como é que tem sido a tua rotina de estudos? Estás a estudar só este curso e estás a fazer... Como é que tem sido para eu tentar te ajudar aí a acelerar o teu aprendizado? Para além da gestão de anúncios, também estou a fazer a parte de gestão de projetos de investimento, a rever o curso de projetos de investimento, que vai um pouco ali à gestão e à parte da contabilidade, porque a minha ideia, para além de fazer parte da gestão de anúncios, é também prestar consultoria. Essa, sem dúvida, que é a minha ideia no futuro. Sim. Para além disso, não tem nada a ver com esta questão, tem a parte de desenvolvimento pessoal e coaching, pronto, que não tem nada a ver com isto, mas é outra área que gosto muito e é outra área que quero compilar, então é muita coisa e eu estou a tentar gerir as coisas que gosto e aquilo que eu quero trabalhar, um bocadinho dedicando a elas Uhum. todas. Acaba por ser Deixa-me só benéfico, pôr aí um ponto. É gestão de tráfego mais o quê que estás a estudar? a parte de desenvolvimento pessoal, a parte de Ok, coaching. entendi. Olha, eu vou-te dar aqui um ponto importante, que é quando nós somos donos do nosso tempo durante o dia, a coisa mais fácil de acontecer, mais fácil, é o quê? Dizemos que temos É sempre perder muito o tempo foco. e o tempo passa. É perder o foco. É perder o É, foco. É perder o foco. Olha, gostei da ideia de ter tráfego para contabilidade. Procurar as empresas dessa área na qual, porque tu conheces o público-alvo delas. Então pode ser uma área interessante. Okay? Então gostei da pois. ideia da STEM, interrompi aqui, gostei da ideia dela. Olha, esse é o maior problema que eu vejo de quem começa a ter muito tempo livre. Falta de foco. O que é que eu recomendo que tu faças? Vai por partes. É preferível tu pôres 6 meses firme numa e depois 6 meses firme na outra do que andares a dividir o teu dia por isso. Essa é a primeira coisa que eu te digo. Porque eu acredito que tenhas cheia de vontade de aprender coisas novas que nesses 8 anos não pudeste aprender por falta de tempo, etc. Mas também conhecimento a mais com pouca prática. Prática não digo só abrir o gestor de anúncios. Prática digo mesmo ter o cliente. Então, sem ter essa prática, não é bom também. Eu vou-te dar o meu exemplo. Eu, quando decidi, por exemplo, aprender programação, eu queria aprender programação porque eu sabia que no meu futuro eu iria ter uma ferramenta. Isso estava certo na minha cabeça. Eu estudei 6 meses de programação todos os dias. Não aprendi mais nada de novo nesse período. 6 meses. Então, assim, o meu conselho, foca-te numa das coisas nos primeiros 6 meses. Ok? Foca-te numa coisa nesses primeiros 6 meses.
Eu deixaria o coaching para depois, porque imagina o seguinte, quando tu tiveres 5, 6, 7 clientes, tens um rendimento constante, tens clientes, etc., vais ter tempo e dinheiro para estudar essa outra área. O foco é importante. Estou a dar um conselho, depois, obviamente, segues ou não, mas é o meu conselho que eu daria. Foca-te só numa e torna-te boa só numa, e 6 meses é tempo suficiente para isso. Pois, porque é assim, estando em casa, o grau de dispersão é muito grande. Às vezes, eu criei uma regra de trabalhar com um horário. É Ou uma boa, seja, não, é isso mesmo, mas é isso mesmo. eu tenho horas fixas para fazer as coisas. Horas até de almoço. Por Mas incrível é que isso pareça. mesmo, mas é isso mesmo que tens de Mas se fazer. não for assim, houve ali uma fase em que eu não fazia isto e o tempo ia passando e muitas vezes houve dias que eu nem sequer agarrava o curso, havia dias que, pronto, porque o tempo voa mesmo muito rápido em casa e nós vamos fazendo isto, depois vamos fazendo aquilo, depois há aquilo para fazer, estando em casa, o grau de expressão é muito Sim, grande. Mas se utilizarmos um horário e conseguimos calendarizar as várias coisas que temos para fazer, o foco que temos é completamente diferente e cumprimos aquilo que estipulamos, que acho que isso é muito importante. E foi um sim. pouco essa estratégia que eu ganhei, de fazer o horário, como se fosse um horário de trabalho, não é? No Não, fundo é mas um horário de trabalho. é o certo a se fazer. Eu tenho horário, eu começo todos os meus dias de trabalhar às 9, tento o máximo finalizar às 6 da tarde. É o meu dia de trabalho, eu tento não trabalhar fora desses horários. E é importante, eu quando comecei a trabalhar sozinho em casa, quando eu vi, eu estava a dormir às 5 da manhã e a acordar ao meio-dia, 1 da tarde. Isso começou a acontecer Pois, isso comigo. aqui não me acontece porque eu tenho aqui tenho uma filha pequena, mas Claro, tenho a não, rotina de morava ir levar à escola, sozinho, com ou 22, seja, 23 anos, contato pela sim, internet pela primeira vez, eu, tipo, sei lá, às 5 da manhã estavas a procurar porque o buraco negro chama-se negro no Google. A ver coisas inúteis até às 4 ou 5 da manhã. Então, sim, isso acontece quando se tem tempo livre a mais. Normal, normal. sim, até mesmo às vezes dispersamos-nos com o telemóvel, porque é muito fácil dispersar a ver coisas que Sim, não interessam. E é uma forma de focar sim, naquilo que nós estipulamos, queremos alcançar e o sim, horário, sem dúvida, que ajuda muito. sim. Olha, assim, agora, a questão é, tens, por exemplo, esse teu curso de coaching, tens a parte da gestão de tráfego e tens a prospecção de clientes, que eu acredito que faças. Eh, um dos grandes segredos é não estudes nada além do curso. Nada. Quando eu falo nada, é tipo nada de vídeos no YouTube, nada de evento mais nada. E o seguinte, eu só vou ver o Luciano enquanto eu estiver a estudar. Não te disperses. Não quer dizer que num outro momento não possas estudar com outros profissionais ou com outras pessoas, não estou a dizer isso. Mas o que eu estou a dizer é, se neste momento tu precisas seguir algum método, alguma metodologia, porque se tu vais pegando uma metodologia daqui, uma dali, uma dali, uma dali, vai-te confundir mais também. Né? Então, pega uma metodologia, segue, até começares a colher os resultados. Esse é o primeiro ponto, porque os resultados vão-te obrigar a dar foco. A partir do momento que tiveres 2 ou 3 clientes pagantes ali, a trabalhar contigo, não te vais conseguir desfocar, porque vais ter que fazer anúncios para eles, dar resultados para eles, então vai ser um foco obrigatório. Agora, neste momento, como estás com muita coisa livre, a minha recomendação é, foca-te só numa coisa. O que é que eu faria? Aliás, o tema da minha aula amanhã no Express vai ser esse. O que é que eu faria nos meus primeiros 30 dias como gestor de tráfego? Eu tiraria manhã para prospectar, tarde para estudar. Manhã eu prospectaria tudo. Tudo. Manhã o tempo inteiro a prospectar. Só pensaria em estudar à tarde. E 4 horas de estudo, não mais do que isso. Porquê? Porque o teu cérebro depois chega uma hora que ele não consegue assimilar. O teu cérebro não consegue estar a estudar 8 horas por dia. Sim. Ele só vai ver, mas ele não vai assimilar. Então, eu dividiria o meu dia dessa forma. De manhã, prospecção, à tarde, estudo. Só isso. Só faria isso. Só faria isso. Manhã, prospecção, à tarde, estudo. Seria o meu dia-a-dia. Seria o que eu faria. Sim, até porque aquilo que estavas a dizer de nós, às vezes, e principalmente isso acontece, nós começamos a pesquisar no Instagram a gestão de anúncios, ele evade-nos de uma data de informações e a capacidade que nós temos de dispersar é É enorme. muito fácil, é Por, muito fácil, é muito fácil, por muito acaso, a fácil. gestão de anúncios, isso nunca me aconteceu, até porque é assim, eu quando decidi tirar o curso,
em fevereiro, acho que foi em fevereiro, sim, foi em fevereiro que me inscrevi. Quando eu decidi tirar o curso, eu pesquisei muito, comecei a ver os tutoriais, aquelas coisas que ias Sim, publicando. E foi muito pela forma como falas com clareza e de forma natural, ou seja, enquadrado com a nossa linguagem, que acho que também é muito importante. E por acaso, gestão de anúncios, isso não me acontece. Mas, por exemplo, marketing digital, no início isso aconteceu. Foi sim. uma loucura. O Canva, templates, eu sei lá, era tudo. O Instagram dava-me tudo. E eu comecei a achar, estava a ficar maluca. Era tanta Mas informação, é? até que eu decidi, não, está aqui alguma coisa que está mal, para, não é? Decidiste para, porque o Instagram está-te a bombardear. Sim, E é muito fácil nós perdermos-nos deste modo, sem dúvida. E muito. não ganhamos o rumo certo, porque achamos que, mas aquele falou qualquer coisa que não era igual ao que está a falar, mas será que é por aqui ou será que é por ali? Vai-te Não é mais assim, se nós confundir. Segue um e vai. é, Entendeste? Segue um e sim, vai. sim. Gestão de anúncios não me acontece e mesmo agora sou muito seletiva daquilo que a informação que o Instagram me dá, porque é muito fácil ele baralhar-nos de vez em quando com a informação em excesso. Mas pronto. Sim, sim, sim. Então é assim. E o que é que deves ter, Ana? Metas de quantos clientes de potencial de prospecção queres encontrar todas as manhãs e quantos queres entrar em contato e quantas reuniões queres fazer por semana. Tens de ter essas metas. Porquê? Se tu pões essas metas, mesmo que o Instagram tente distrair, o que vai acontecer é que tu vais poder analisar. E é uma coisa que eu te recomendo é, vais de manhã começar a prospecção, analisa os teus dias do número anterior. Analisa os teus dias no número anterior. Olha, quantas pessoas eu entrei em contato? Cumpri a minha meta. Ok. E aí começas o teu dia. Porque ao refletir sobre o dia anterior, se tu num dia não fazes o que devias fazer, no outro dia não fazes o que devias fazer, no outro dia não fazes... Começa a olhar para aquilo, eu não estou a cumprir, tenho que me focar. Então, de Sim, manhã, põe como meta. Olha, eu quero encontrar X pessoas, quero entrar em contato com X pessoas e quero ter X reuniões esta semana. E essa é a tua meta. Se não tiveres a cumprir, tens que entender o porquê. E aí podes ir um pouco mais a fundo, podes usar, sei lá, algum software que meça quanto tempo estás a passar em cada plataforma, e depois tu consegues medir isso se tu vires que tu não estás a conseguir cumprir. O que é que eu te recomendo que tu faças? Utiliza a técnica de Pomodoro, eu explico logo lá no início da mentoria como é que ela sim, funciona. eu. Durante 25 minutos sem distração, depois descansa 5 minutos, 25 minutos. Parece meio, nossa, as pessoas acham o seguinte, é besta eu ter que usar isto. Olha, contra nós estão plataformas criadas por profissionais que estudam a mente humana de forma a te viciar passar tempo nelas. Então, sim, tu tens que criar estratégias para não caíres nisso. Porque, assim, pelo cérebro do ser humano, ele passa o dia inteiro no TikTok. É comer, dormir e TikTok o dia inteiro. Ou Instagram o dia inteiro, ou YouTube. Pelo nosso cérebro, se nós não formos disciplinados, ele vai fazer isso o dia inteiro. Porque é o que ele quer. O nosso cérebro quer sempre coisas rápidas, fazem pouco esforço e consomem pouca energia. Não. É o telemóvel. O telemóvel é rápido, causa grande prazer e não consome muita energia. Isto é o telemóvel que o nosso cérebro quer. É o nosso cérebro quer. Então, eu acho que essas são estratégias que eu utilizaria. Tá? E eu não me desfocaria nesta fase inicial do campeonato. Eu, Luciana, eu por acaso utilizo uma coisa que é analisar sempre o meu dia anterior e planear o dia Ok. seguinte. Boa? Isso é Boa. coaching. Parte, Acho a ótimo. parte do coaching ajuda muito Acho a ótimo. fazer esse tipo de raciocínio e é bom nós fazermos uma crítica de nós próprios, seja construtiva também, não é? Para depois melhorar o dia seguinte. Tento Sim. sempre fazer Acho isso todos ótimo. os dias e planear o dia seguinte naquilo que eu falhei no dia anterior. Acho ótimo. Tento disciplinar, porque eu acho que se nós trabalhamos realmente em casa, temos que ter disciplina. Acho que é um dos Acho ótimo. princípios. E Acho pronto, ótimo. é um pouco essa vertente. É isso mesmo, Ritinha. Já passamos na prova ou não? Aninha, desculpa. Já passamos na prova? Estava a ver aqui a Rita nos comentários. Falta quanto? Tenho que fazer. Falta pouco, mas eu tenho que fazer a prova entretanto. Já estava para fazer, mas a Ok. semana passada fui de férias
E pronto, esta semana queria-me dedicar ao resto a fazer a prova e passar ao nível seguinte. Ok, boa. Quero ver lá depois o teu post lá com o certificado. Mas, olha, posta lá no grupo para perguntar como é que o pessoal tem contornado essa questão do botão impulsionar. Acho que vais receber bons insights ali, que vão ser interessantes. Sim, vou Tá? fazer isso. Publica lá no grupo. Está bem. E de resto, estás a gostar da experiência? Da mentoria? Estou a gostar muito. Aliás, acho que superou as minhas expectativas. Bom, Eu acho que o curso é muito mais do que aquilo que eu esperava. Em termos, bom. quem faz alguns cursos ou quem já fez alguns cursos, em termos de organização, em termos de material que disponibilizam, em termos da proximidade, sente-se muito à proximidade. Eu acho que isso é fantástico, não é? Porque há cursos que nós fazemos, parece que abandonam, tipo, está ali o curso e agora Cá um login e uma estudem. senha. Toma um login e uma senha. Basicamente é isso. Sim, aqui não. Aqui é assim, há dúvidas, elas são tiradas, há uma enorme proximidade, há 1001 vídeos que tu fazes que a pessoa fica doida com tanto vídeo. Mas esclarece as dúvidas, há sempre um vídeo a esclarecer a dúvida, isso é verdade. A Boa. organização, mesmo estas alterações que tens feito de tentar solucionar um pouco, de forma a não perdermos tanto tempo na pesquisa, Sim, às sim. vezes, as questões que tens feito, eu acho que há muito pouca gente, ou quase nenhum. Eu sinceramente, eu tenho feito mesmo muitos cursos, eu não vejo plataformas assim e fiquei muito surpreendida e graças a Deus que me inscrevi. Na altura estava um bocado receosa, sabia logo de inscrever ou não, mas graças a Deus que Quais eram inscrevi, acho que só para entender o potencial cliente, quais eram as tuas dúvidas? Porquê que ficavas indecisa? para já era, mas o que é que eu vou fazer em gestão de anúncios? Eu não devo ter jeito nenhum para isto deve ser muito difícil, lá está, o difícil. Mas depois eu vi os teus vídeos e eu pensava, não, mas mesmo a parte tu utilizas, tu consegues dar força, tipo, quando nós estamos quase para desistir, porque faz parte, não é? Deste caminho, às vezes temos momentos menos bons, acho que faz parte, toda a gente os Sim. tem. Tens sempre uma palavra de motivação, ou há sempre qualquer coisa que diz, não, dar aqui a volta e eu acho que quando eu olhei e segui a mentoria, segui estes dias que tu vais dar até agora Sim, da estava a imersão. falhar a palavra, de imersão, exatamente, eu segui e o que eu pensei foi, realmente ele sabe daquilo que fala, nota-se, e gosta, que é uma coisa, nós temos que gostar daquilo que falamos, Sim. e eu, não, vou-me inscrever e vou perder esse medo e vou-me inscrever. E inscrevi-me, aquilo foi assim de repente, ou é de repente ou não é. E estou a gostar muito da experiência Bom. e está a ser muito mais completo, porque tu não dás só informação acerca de gestão de anúncios, dás um bocado o complemento, não é? E pronto, eu estou a adorar e acho que quem está inscrito e os feedbacks que tens lá, acho que as pessoas adoram e gostam muito das tuas aulas e da informação que nos passas e tentas passar um bocadinho do que é teu para nós, não é? Porque nós sentimos um bocadinho a passagem e, Sim. e eu pelo menos eu recomendo, quem está com dúvidas, eu recomendo mesmo entrar porque eu acho que o caminho de aprendizagem é fantástico e tu ensinas mesmo muito e passas muito daquilo que gostas e sabes a nós alunos. E eu acho que isso é geral, todos sentem um bocadinho isso. Obrigado, Aninha. Obrigado pelo carinho. Fico feliz que estejas a gostar. Agora ir atrás desses clientes aí. Daqui a Sim, uns meses quero estar a falar contigo e dizer, olha, tenho 5, 6, 7 clientes. Nada me deixa também mais feliz do que isso. Está bem? Aninha, olha, obrigado aí. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado aí pelo teu tempo. E quero ouvir falar de ti em breve. bem, Está bem? obrigada. Olha, Tá. querida, um beijinho. Bons anúncios aí. Bom trabalho para ti. Está bem? Obrigado.